Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula de hoje com o tema Agentes Antibacterianos. Eu sou a professora Elsa, que irei trabalhar esse tema com vocês durante essa aula. Vocês sabiam que os agentes antibacterianos, se usados inadequadamente, traz grandes danos à saúde e hoje está tornando um grande problema de saúde pública devido às resistências bacterianas? Para contextualizar sobre os agentes antibacterianos, eu vou contar para vocês a história da descoberta da primeira droga antibacteriana, a chamada penicilina. O pesquisador Alexander Fleming era um assíduo estudioso da bactéria Staphylococcus aureus, uma bactéria que causava infecções em feridas após combate. Então aqui eu apresento para vocês uma placa com crescimento da bactéria Staphylococcus aureus. E após longo tempo desse pesquisador em laboratório, ele tirou uns dias de férias, no qual, por descuido, desleixo, ele deixou uma placa mal tampada sobre a bancada do laboratório. E após retornar ao laboratório para iniciar as pesquisas novamente, ele observou que uma placa tinha crescimento de bactéria, porém tinha uma contaminação. E essa contaminação era um mofo que estava presente. E em torno desse crescimento desse micro-organismo, ele observou que estava inibindo o crescimento de bactérias, estava levando à morte de bactérias. O que ele começou a pesquisar, que esse micro-organismo em questão, que era um fungo, o penicílio, estava produzindo uma substância capaz de matar o micro-organismo que estava ao redor da colônia. Então, teve um grande avanço nessa época na descoberta dessas drogas antibacterianas. Porém, descobriu no ano de 1928, em 1938, voltou-se às pesquisas sobre essa substância e a penicilina foi utilizada com fins humanos a partir do ano de 1940. E com isso veio a Segunda Guerra Mundial, que teve um marco da descoberta desse antibiótico de grande importância, porque vários soldados foram para o combate. E graças à penicilina, que foi utilizada para o tratamento dessas feridas, e vários desses soldados voltaram para casa sem dor, ou até mesmo culminando na morte desses soldados. Então a penicilina, a descoberta da penicilina, teve um marco muito importante durante a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra. Em relação às classificações dessas drogas antimicrobianas, nós temos as duas principais classes, que são as naturais, sintéticas ou semissintéticas. O que são as drogas naturais, que são denominadas antibióticos? Os antibióticos são compostos químicos produzidos por micro-organismos. Então, são a síntese de células vivas, que são utilizadas para inibir ou matar outros micro-organismos. Já os quimioterápicos, eles são classificados como sintéticos ou semissintéticos. O que são esses quimioterápicos? São fármacos sintetizados em laboratório com ação inibitória contra micro-organismos, quer ser bactérias e fungos, vírus ou células neoplásicas. Aqui eu apresento para vocês essas duas classes, que são os produtos naturais, que são os antibióticos, e os produtos sintéticos. Aqui nos produtos naturais eu exemplifico com a estrutura química da vancomicina, azitromicina e a ceftriaxona. Já para os produtos sintéticos, nós temos linezolide, ciprofloxacina, trimetoprim. São os exemplos que nós temos aqui
para os quimioterápicos. Em relação às características das atividades dessas drogas antibacterianas, nós temos com característica bacteriostática e bactericida. Para as drogas bacteriostáticas, nesse primeiro gráfico, eu exemplifico. Neste eixo X, nós temos o tempo. No eixo Y, nós temos o log do número de células. Aqui eu represento para vocês o crescimento dos micro-organismos de forma exponencial. Nós temos aqui duas linhas, a linha azul e a linha vermelha. Nessa linha azul, eu apresento a contagem de células viáveis. Já na linha vermelha, eu tenho a contagem de células totais. Quando a gente adiciona o agente antibacteriano com atividade bactericida, ele tem a finalidade de paralisar esse crescimento. Nesse outro gráfico, nós temos o agente bactericida. Quando adiciona esse agente bactericida, nós temos a perda irreversível das células viáveis. Outra característica das drogas antibacterianas é a toxicidade seletiva. O que é essa toxicidade seletiva? É a inibição seletiva do crescimento dos micro-organismos sem danos ao hospedeiro. Devido a quê? As características químicas que diferem uma célula bacteriana de uma célula humana. Então, nós temos diferenças químicas e estruturais dessa célula. Como um exemplo aqui, nos procariotos, que são as bactérias, possui parede celular constituída de peptidoglicano, que é a principal estrutura presente em uma célula bacteriana. Então, o que difere da nossa célula é que a nossa célula não possui parede celular. Em relação ao espectro da atividade dos antibacterianos, nós temos drogas de amplo espectro e de espectro restrito. Quando eu menciono essa classificação para vocês, o espectro de atividade das drogas, aqui eu apresento vários grupos de bactérias. Nós temos as micobactérias, que é um grupo de bactérias que possui parede celular atípica. Eu tenho os dois principais grandes grupos, que são as gram-negativas e gram-positivas. E nós temos as bactérias parasitas intracelulares obrigatórias, que não possuem parede celular. Quando eu falo das drogas antibacterianas com espectro restrito, por exemplo, para as micobactérias, nós temos a isoniazida, é utilizada para esse grupo de bactéria de parede celular atípica. Para as bactérias gram-positivas, nós temos a penicilina, e ela age em um grupo restrito de bactérias gram-negativas. Outro exemplo é a tetraciclina. Ela pega o grupo das bactérias gram-negativas, bactérias gram-positivas e as bactérias intracelulares obrigatórias que não possuem parede celular. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês, eu estou fazendo uma amostragem das drogas antimicrobianas em relação ao espectro de atividade. Porém, cada grupo desses de micro-organismos é uma amplitude muito grande de assunto que nós temos, que isso vai ser estudado mais adiante, ok? E quais são os principais mecanismos de ação das drogas antibacterianas? Aqui eu apresento para vocês a estrutura de uma célula bacteriana, com presença de parede celular, membrana citoplasmática, presença do DNA, presença do ribossomo e o metabolismo. Então, são 5 principais mecanismos de ação que as drogas antibacterianas têm em frente a uma célula bacteriana. Nós temos o mecanismo de ação a nível de inibição de síntese de parede celular. Nós temos, em relação à síntese proteica, nós temos a nível de DNA, metabolismo e membrana citoplasmática.
Então, são esses 5 principais mecanismos que as drogas agem a nível de uma célula bacteriana. Então, aqui eu apresento vários grupos de antibióticos que têm mecanismo de ação, por exemplo, no processo de elongação do RNA, na DNA girase, RNA polimerase, DNA girase, inibidores de 50S para a síntese proteica, inibidores de 30S para a síntese proteica, estrutura, formação de poros na membrana citoplasmática, inibição do metabolismo do ácido fólico nas bactérias e inibição da parede celular. Em resumo, o que foi apresentado até agora está presente nesse mapa mental em relação aos principais agentes que são os naturais, sintéticos ou semissintéticos, os espectros de ação, a atividade, mecanismos de ação. Então, eu apresentei para vocês aqui esse mapa mental, que ele vai estar presente logo no link abaixo dessa aula. Se você gostou desse conteúdo, curte esse conteúdo, inscreva e mande para o seu amigo que precisa passar na residência ou um concurso público.